Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui, terminando essa semana na presença do Senhor. E hoje eu quero meditar com os irmãos num texto da palavra do Senhor que traz muita paz, muita certeza, muita alegria aos nossos corações. Talvez por isso seja tão conhecido, mas quando nós entendemos a realidade desse texto da palavra de Deus, nós então entendemos a esperança que nós temos, a salvação que recebemos. Vamos meditar em Romanos 8, nós vamos ler a partir do versículo de número 28. Romanos 8, a partir do versículo de número 28. Diz assim a palavra de Deus: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com ele, porventura, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade poderá, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos, nós temos uma segurança gloriosa. Nós somos salvos e sobre nós não pesa mais nenhuma condenação. O apóstolo Paulo começa assim esse capítulo 8 de Romanos, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma separação para nós do amor de Deus. Então nós precisamos, olhando para esse texto, meditar em algumas verdades importantes. Primeiro, nós temos uma convicção segura. Paulo diz, no versículo 28, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não esperamos, nós não supomos, ele nos dá uma certeza, o Senhor Jesus nos deu essa certeza. E nesse versículo 28, então, nós temos essa convicção que Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias da vida. A vida é feita de alegrias, é feita de lágrimas, de prosperidade, é feita de perdas, mas todas essas coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo que algumas coisas sejam más, Deus transforma essas coisas ruins em bênção na nossa vida, porque Ele usa para esculpir em nós o caráter de Cristo. E isso é o mais importante. Então nós sabemos, nós temos certeza que Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias da vida e que Ele trabalha para o bem daqueles que o amam. Se nós o amamos, nós sabemos que Ele toma nosso destino nas suas mãos, que Ele trabalha para o nosso bem. Nós não precisamos nos desesperar, nós não precisamos ter dúvida, nem ansiedade no nosso coração se nós amamos ao Senhor, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Senhor, procede do alto, do Pai das luzes, naquele em que não há nem mudança, nem sombra de variação. É isso que a palavra de Deus nos diz. O nosso Deus, ele é imutável, e essa é a segurança que nós temos de que ele trabalha para o nosso bem.
E Deus também trabalha segundo o seu propósito e não conforme o nosso querer. Ele tem um plano eterno e esse plano eterno dele é perfeito e é vitorioso. Esse plano do Senhor não pode ser frustrado, nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Então Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu, aquilo que ele determinou. Não tem acaso para nós. A nossa vida, o nosso futuro, tudo que nos diz respeito está sob o total controle do nosso Deus. É essa certeza, essa convicção que nós temos quando nós lemos esse versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí no versículo 29, no versículo 30, Paulo então fala de um propósito eterno. Ele fala que nós fomos eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo, para vivermos na presença do nosso Deus, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis. E nós então entendemos que o eterno propósito de Deus não é que nós sejamos ricos, não é que nós sejamos famosos, não é que nós sejamos bem-sucedidos segundo os parâmetros da terra, mas é que nós sejamos santos, isso é, parecido com Jesus. Isso está lá em Efésios 4, nos versículos de 11 a 16. Não é apenas nos salvar o objetivo de Deus, mas é nos transformar à imagem de Jesus. O nosso destino não é apenas a glória, mas é a semelhança com o Rei da Glória, com Jesus Cristo. E quando então foi estabelecido o fim do eterno propósito divino, Paulo então começa a falar de algumas coisas que Deus fez por nós, algumas características de Deus que ele usou para então nos salvar e que ele usa para nos transformar a cada dia. Primeiro, o nosso Deus, ele é presciente, ele nos amou desde a eternidade, ele nos escolheu lá e incondicionalmente ele nos escolheu. E nós não escolhemos a Cristo, foi ele que nos escolheu. E ele então nos escolheu e nos fez então participantes da sua glória. E aí nós vimos então que nós fomos chamados, nós ouvimos as palavras do Senhor, nós fomos chamados por Cristo, nós vamos até Jesus e aí nós somos justificados. E a justificação é um ato em que Deus nos imputa a justiça de Cristo, né? E depois nós vamos então ser glorificados quando Cristo voltar e nós formos então com ele para a glória. E é pensando nisso tudo que Deus então deseja nos transformar a nossa vida para que nós sejamos parecidos com Cristo, para que um dia nós possamos então herdar a glória. E então nós precisamos ter essa ideia do propósito eterno que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós não vivemos apenas aqui, o objetivo da nossa vida não é satisfazer os desejos da carne, nem a vontade do mundo. O objetivo da nossa vida é alcançar a glória eterna com Cristo Jesus. E nós precisamos entender isso, que a nossa vida tem um propósito. Deus tem um propósito para ela. E aí Paulo fala então, a partir do versículo 31, de uma segurança inabalável. Ele diz então que nós estamos seguros, a nossa salvação está segura. E ele então usa algumas perguntas para nos provar que nós temos uma segurança inabalável. Primeiro ele pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso nos diz que nós somos vitoriosos e que nós somos invencíveis. Ainda que o inferno inteiro se levante contra nós, nós vamos triunfar. A palavra de Deus está nos garantindo isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E John Stott, ele afirma o seguinte, o mundo, a carne e o diabo podem continuar se eles estando contra nós, porque eles nunca vão nos vencer se Deus é por nós, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Quando o profeta Eliseu, o servo do profeta Eliseu, então, ficou ali com medo, né, do ataque daquele rei, então o profeta de Deus disse para ele, olha, você não está vendo, mas se você olhar, você vai ver que há muito mais conosco do que contra nós, né? Os anjos do Senhor estavam ali, existia um exército. E é isso que Paulo está nos dizendo aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou
por todos nós. Como assim agora ele vai nos abandonar ou vai nos negar algo? E ele diz então, porventura ele não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Se quando nós éramos pecadores, Deus nos deu o seu melhor, que era o seu Filho, Deus nos deu aquilo que ele tinha de mais precioso quando nós ainda éramos pecadores. Agora que nós somos seus filhos, ele vai nos dar tudo o que precisamos. Nós podemos ter certeza disso. Se Deus nos deu o maior, nos deu a salvação, certamente ele vai nos dar as coisas que nós precisamos aqui. E aí Paulo faz uma outra pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não existe nenhuma acusação que pode prosperar contra nós, porque nós já fomos justificados com base no sacrifício vicário de Cristo. Nós estamos quites com a lei de Deus, com a justiça de Deus, e não existe base legal para cobrança contra nós no tribunal de Deus. O inimigo pode nos acusar, mas não existe mais nenhuma condenação contra nós, não existe acusação que prospere contra nós. E aí Paulo pergunta: quem condenará os eleitos de Deus? O nosso coração não pode nos condenar, os nossos críticos não podem nos condenar, todos os demônios do inferno, o próprio diabo, não podem nos condenar, porque essa condenação é sem efeito, porque Jesus Cristo já morreu, já ressuscitou, hoje ele governa o universo e intercede por nós. Ninguém pode então nos condenar, porque não existe mais nenhuma condenação para nós por meio do sacrifício de Cristo Jesus. E aí Paulo então termina perguntando: quem nos separará do amor de Cristo? E ele mesmo responde: não existe nenhum problema, não existe nenhuma situação, nenhuma adversidade, nenhum acontecimento, nenhum ser humano, nenhum ser angelical, nada pode nos separar do amor de Cristo. A convicção firme, inabalável que Paulo fala aqui é que nem a crise da morte, nem as desgraças da vida, nem os poderes sobre-humanos, sejam eles bons ou maus, anjos, principados, potestades, nem o tempo, seja o presente, seja o futuro, nem o espaço, seja alto ou seja profundo, nem criatura alguma, por maior que seja ou por mais que tente, pode nos separar do amor de Deus que está firmado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nunca deixará de nos amar, porque Ele nos ama por causa do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. E essa obra já está consumada. Então não existe nada que possa nos separar do amor de Cristo. Não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que somos ou por aquilo que fazemos. É por causa de Cristo que nós temos todas essas coisas, nós temos todas essas certezas, nós temos a convicção segura de que Deus trabalha por nós, para o nosso bem em todas as circunstâncias da vida. Nós sabemos que a nossa vida tem um propósito eterno, que é alcançar a glória, e para isso nós precisamos ser então moldados. Nós temos seguranças inabaláveis de que não existe mais condenação, de que estamos justificados, de que não podemos ser acusados e de que nada pode nos separar do amor de Deus. E isso tudo nós temos por causa do sacrifício de Cristo Jesus. O nosso Deus não muda, o nosso Deus não volta atrás. O que Ele determinou e prometeu, Ele vai cumprir. E o plano dele está se cumprindo na história da vida de cada um de nós. E nós podemos ter essas certezas quando cremos, quando amamos a Cristo e quando aceitamos a obra de salvação que Ele fez no nosso lugar. Amém? Vamos orar nesse instante. Senhor Jesus, eu te agradeço. Ó Deus, eu te louvo e eu exalto o teu nome, porque um dia Cristo Jesus veio e morreu na cruz do Calvário. Ó Deus, e quando ele derramou ali o seu sangue, ele ofereceu a cada um de nós a chance de nos reconciliarmos com Deus. Ó Deus, e aí, a partir desse momento que nós aceitamos Cristo e recebemos o seu amor, nós recebemos então a graça do Senhor Jesus. Ó Deus, a partir desse momento nós podemos ter certeza de que aconteça o que acontecer, de que, ó Deus, seja qual for a circunstância que nos sobrevenha,
Nada pode nos separar do amor de Deus. Senhor, nos ajuda a viver essa verdade na nossa vida. Nos ajuda a entender, ó Deus, o propósito eterno do Senhor para nós. Que possamos, ó Deus, abandonar o medo, as angústias, a tristeza, as dúvidas e possamos nos apegar à certeza de que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Abençoa cada família. Senhor Jesus, as famílias têm enfrentado dias difíceis, seja nos seus relacionamentos. Ó Deus, as famílias têm enfrentado, ó Deus, dias complicados, ó Deus, também na sua situação financeira. As famílias têm enfrentado o luto, as famílias têm enfrentado a doença. Ó Deus, tem misericórdia de cada família, cada um que nos assiste e colocou diante do Senhor nesta noite um problema, uma situação que não pode resolver. Ó Deus, tem misericórdia. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, estende as tuas mãos de poder, traz salvação para o meio do teu povo. Abençoa aqueles irmãos que estão orando e clamando pela salvação das suas famílias, pela resolução de problemas. Abençoa, ó Deus, tem misericórdia da família da irmã Maria de Fátima, família do irmão Tim, da minha avó. Ó Deus, abençoa a família do pastor, do irmão Rodrigo, a minha família. Ó Deus, eu também te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe a família da irmã Roseli, da irmã Aura, da irmã Marli, da irmã Kelly. Ó Deus, abençoa a família do irmão José Ailton, da irmã Lívia, da irmã Cleide, do irmão Eduardo. Ó Deus, abençoa o José Henrique, abençoa a Fernanda, abençoa a família da irmã Miriam Genu, o irmão Feliciano e sua família, ó Deus, abençoa a Regina e sua família. Ó Deus, eu também te peço, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da irmã Maria José e sua família, da Vanessa e sua família, da Juliana e o irmão Anderson e sua família, da Juliana, mãe do Flávio, ó Deus, e sua família. Eu também te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada irmão, cada dificuldade, cada problema. Abençoa a Cidinha, o Rosiron, tem misericórdia, a irmão Elsa e sua família, a irmã Elciane e sua família, irmão Éber e sua família, irmão Igor e sua família, irmã Esther e sua família, irmã Deliane, irmão Godoy e sua família. Ó Deus, tem misericórdia de cada família da tua igreja, estende as tuas mãos de poder. Ó Deus, abençoa o teu povo. Ó Deus, nós te pedimos nessa noite pela irmã Silvia também, pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças, pelos esposos das nossas irmãs. Ó Deus, nós te pedimos tua graça, tua misericórdia sobre nós. Fica conosco, nos abençoa a cada momento, nos livra de todo mal, perdoa os nossos pecados. Nós oramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando a cada dia. Amanhã é domingo, estaremos na presença do Senhor, 9 horas a nossa EBD e às 19 horas o nosso culto da noite. Você é nosso convidado, esteja lá para louvar ao Senhor conosco, os nossos cultos são presenciais. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Na calma dessa hora, eu venho te buscar, Senhor. Lá fora é tão frio, aqui eu sinto teu calor. A luz do teu Espírito, a glória do infinito me fazem bem. Prossigo caminhando à sombra do eterno que me sustém. Na
só tu